Se você tem dúvidas de como ensinar as letras para os teus alunos, eu quero te convidar a assistir esse vídeo até o final. Meu nome é Carla Silva e hoje eu vou te mostrar de maneira eficaz como ensinar as letras para os teus alunos. Muitos professores começam a alfabetização ensinando as letras e é muito comum ver isso. E muitos até me perguntam, eu começo por onde alfabetizar os meus alunos? Eu começo pela ordem alfabética? Eu apresento qual letra primeiro? Essa é uma dúvida muito frequente. Mas antes de pensar em ensinar as letras para os teus alunos, você precisa entender primeiro que eles precisam desenvolver as habilidades fonológicas para que o processo de alfabetização possa acontecer de modo consciente e não de forma mecânica. É muito importante falar sobre isso, porque muitas vezes o professor se prende ao ensino daquilo que ele está vendo. Mas antes de ensinar aquilo que você vê, que são as letras, você precisa preparar aquilo que você não vê, que é justamente o que está dentro do cérebro da criança e que precisa de estímulo, que são as habilidades fonológicas. E a gente pode falar sobre isso mais um pouquinho em um outro momento. Mas a partir do desenvolvimento das habilidades fonológicas, nós podemos começar a apresentar as letras. E aí nós entramos numa etapa do processo chamada fônica. Por isso, o método fônico, que é exatamente a relação existente entre as letras e os sons que as representam. Nesse momento do ensino das letras, você precisa tomar alguns cuidados que eu quero colocar aqui para você. Primeiro de tudo é pensar em que ordem que você vai usar para apresentar essas letras. E também, além de entender qual a ordem que você deve fazer para ensinar as letras, você precisa entender que o nosso cérebro precisa de estímulos multissensoriais para que ele possa estar aprendendo com mais eficácia esse processo. Porque automaticamente, quando você estimula exatamente como precisa, o cérebro ativa áreas cerebrais responsáveis por isso. Uma delas é a visão e a audição. Nós precisamos estimular a criança a partir dessas duas áreas. A criança precisa aprender a ouvir esses sons desses fonemas, associar por meio da visão a letra que esse som representa, e, além disso, ao gesto articulatório que esse fonema é produzido quando você fala. Por isso é muito importante associar visão, audição, articulação nesse processo multissensorial, para que o cérebro da criança aprenda com mais eficácia. Em relação à ordem das letras, é bem importante que você comece pelas vogais. Sim, pelas vogais. Eu quero mostrar para vocês alguns cartazes aqui, alguns cartõezinhos que foram elaborados para ensinar melhor a criança fazendo essa associação da base articulatória desse som e as letras que esses sons estão representados e que esse som está representando. É importante também trabalhar os 4 tipos de letra para que essa criança entenda visualmente que esse mesmo som é produzido ao ler todas essas letras, tá? Então, ensine as vogais, explore essa competência. Ensine as vogais, pois elas estão presentes em todas as sílabas. Todas as sílabas da nossa língua são compostas por pelo menos uma vogal. E quando você ensina as vogais, se essa criança desenvolveu a consciência silábica, ela estará avançando para o nível silábico, com valor sonoro. Ao pensar uma palavra, ela estará percebendo as vogais existentes em cada sílaba, e isso é um avanço maravilhoso. Após consolidar todo o trabalho com as vogais, você começa ensinando todas as consoantes. Claro que você irá selecionar, segundo o seu contexto, segundo a sua realidade, qual é a consoante que você vai começar. Não existe uma ordem definida, mas é muito importante que você entenda que aquelas consoantes que produzem um som muito parecido, é importante que você distancie
toda essa apresentação. Vou dar um exemplo para você. As letras T e D, por exemplo, é importante que você não trabalhe em sequência, porque o ponto articulatório delas é muito parecido e isso pode causar uma confusão na aprendizagem desses fonemas com os seus alunos. Assim como o F e o V, C e G, B e P, todos os outros, X e J, todos os outros que nós temos um ponto articulatório parecido, ok? E seguindo uma ordem do simples para o complexo, à medida que você ensina as consoantes, essa criança estará percebendo a formação silábica por meio das vogais. E esse trabalho fica muito leve para a criança e para você, e torna essa criança uma leitora com mais eficácia e também ela estará aprendendo por consequência disso, a escrita alfabética. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Aqui na descrição desse vídeo também tem as informações dos meus cursos principais, os mais vendidos, o de consciência fonológica e também o de neurociência e alfabetização. Se você quer saber mais sobre esses cursos, você pode clicar no link aqui embaixo. E agora, aproveite também para deixar o seu like e o seu comentário aqui nesse vídeo para que essa informação chegue para mais pessoas. Aproveite e compartilhe esse vídeo e fique aqui inscrito no canal, que mais vídeos nós estaremos liberando para alcançar você e milhares de professores. Até porque toda criança merece ser alfabetizada. Até mais!